Olá, eu sou o Will Pedrosa e dando continuidade a essa série de vídeos, no vídeo passado eu mostrei algumas ferramentas, falei sobre essas ferramentas e hoje a gente vai ver na prática o uso dessas técnicas. Vamos falar sobre a técnica de furação, a técnica de corte e a técnica de costura. Com esse conhecimento você já vai ser capaz de produzir acessórios muito bem acabados. Eu quero mostrar para você agora o depoimento de uma das minhas alunas que está mandando super bem. Olá, meu nome é Veronique, eu sou aluna do curso do Will Pedrosa, da Braveman, e eu gostaria de deixar aqui meu depoimento de como eu cheguei a querer trabalhar com couro e como eu descobri o curso. No ano passado eu fiz um workshop, uma tarde, de uma amiga minha que é formada em marroquinerie na Bélgica. Eu gostei muito e quando eu voltei ao Brasil eu quis continuar a aprender mais. Então eu procurei cursos aqui no Rio de Janeiro, não descobri nenhum. E aí, um momento, eu vejo um link passar na internet para uma aula experimental de trabalho de couro. Me inscrevi no link, fiz a aula experimental, gostei muito e me inscrevi no curso do Will. O curso traz um conjunto de técnicas, informação tanto prática quanto de teoria também, né, de que tipos de couro existe, técnicas de corte, técnicas de acabamento e também técnicas de como você montar a sua marca e promover a sua marca para vender aquilo que você produziu. Então aquilo ali foi bem válido para mim, porque não somente você aprende sobre a matéria-prima e sobre as técnicas, mas também você já pode visualizar como até ganhar dinheiro com isso. O que é bem interessante também no curso é a interação com os outros alunos. A gente tem um grupo WhatsApp, a gente troca ideias, troca dicas de loja, dicas de compra na internet até também, e às vezes até compras em conjunto de couro ou outras peças. Então, a experiência para mim foi muito válida, estou gostando muito, pretendo continuar. E nesse momento eu estou tentando bolar uma coleção cápsula e tentar criar minha própria marca. Vamos ver se vai dar certo. Estou torcendo e estou trabalhando para isso. E o curso me ajudou muito nisso aí, tá? Valeu, tchau. Bom, pessoal, para falar sobre a técnica de corte, eu gostaria de falar primeiro sobre a plataforma de corte. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma mais grossa aqui de polipropileno, que ela serve tanto para corte quanto para furação. Poder bater aqui, ela é um pouquinho mais espessa, ela absorve melhor o impacto. Quanto essa mais fininha aqui, maior, ela serve para poder tanto deslizar a lâmina, quanto para poder preservar também as pontas e o corte das lâminas. Falando especificamente aqui sobre as técnicas de corte, o que é importante? O mais importante é a gente saber. Sempre quando não for a mão livre, né? Às vezes quando tem uma curva, alguma coisa, tudo bem ser na mão livre. Mas quando for um corte reto, sempre procurar usar uma régua. Porque para poder, além de ficar um corte muito reto, ter um bom acabamento do corte. O que é importante a gente saber aqui? Eu não preciso separar o couro de uma vez, com um corte só. Eu posso passar quantas vezes forem necessárias para poder separar. Com isso, eu vou garantir que o corte fique com um bom acabamento e não fique com aqueles pelinhos, com as fibras, né, do couro. Então, com a ajuda da régua, eu vou passar minha lâmina uma vez, não foi suficiente para separar. Vou passar exatamente em cima, uma segunda vez, uma terceira vez e, se for necessário, uma quarta vez, até separar. E o que é importante a gente saber? Que a minha lâmina ela tem que estar num ângulo de 90 graus com a minha plataforma de corte. Sempre. Ela não pode estar inclinada e por isso eu não preciso colocar muita força para separar a lâmina. Eu posso fazer aqui, eu devo aqui, passar quantas vezes forem necessárias, mantendo a lâmina reta. Às vezes com 2 ainda não foi suficiente. Com 3 já separou, já cortou. Para poder fazer um corte curvo, né, um círculo ou qualquer angulação, a gente tem 2 formas aí de fazer. Ou na mão livre, eu posso fazer a marcação e seguir essa marcação, ou posso usar algum instrumento para poder
me guiar. Nesse caso aqui, ó, da régua, se eu quiser fazer uma curvinha aqui na ponta desse couro, eu posso usar qualquer coisa redonda para poder me guiar. E eu consigo fazer uma curvatura. Ou pode ser feito na mão livre também. Eu posso simplesmente, na mão livre, fazer esse corte. Sempre obedecendo a mesma regra de deixar a lâmina 90 graus com a superfície de corte. E aí depois, com uma lixa, eu melhoro o acabamento. Mas o que é importante a gente saber na técnica de corte é manter a minha lâmina sempre retinha, porque isso, qualquer angulação que ela fizer, isso vai ser mostrado no couro. Na técnica de furação, a gente tem um passo antes, que é a marcação. Então eu vou marcar o couro, pode ser ou com stitch groover, que é essa ferramenta aqui, ou mesmo com uma régua, e às vezes a ponta da minha lâmina, ou com uma agulha, eu consigo fazer usando a régua aqui, ó, uma marcação para poder fazer essa marcação que vai guiar a minha furação. Eu vou usar um stitch groover para poder deixar igual ao do outro lado. Pronto, uma vez que eu tenho uma marcação retinha, eu vou usar um garfinho, né, também chamado como cinzel, para poder fazer a furação. O que é importante a gente saber? Com a mesma ideia, com a mesma lógica da técnica de corte, eu vou fazer a minha furação. Ó. Eu vou sempre manter o meu garfinho sempre no ângulo reto, ou seja, de 90 graus com a plataforma. E uma vez que eu fiz a primeira furação, eu sempre coloco o dente no último furo para poder manter as distâncias e sigo em cima da marcação que eu fiz. Eu não preciso também furar de uma vez, eu posso bater 2, 3 vezes ou quantas vezes forem necessárias. Eu não preciso colocar força no meu garfinho aqui, eu não preciso ficar fazendo força porque quem vai fazer o papel aqui é o martelo, eu só preciso apoiar ele reto. Então, quando a gente coloca força aqui, a gente fica trêmulo ou o garfinho ganha angulação, ele não fica reto. E com o martelo, eu vou fazer a furação. E é importantíssimo que essa furação fique reta para que minha costura também fique reta, para que tenha qualidade na costura, porque qualquer desvio, qualquer erro de furação aqui, isso vai ser mostrado na costura. A linha ela vai mostrar essa imperfeição da furação. E quando eu tiver uma costura em curva, né, uma costura que faça uma curva, eu vou fazer a marcação do mesmo jeito. A marcação nesse caso é extremamente importante para que a minha furação fique bem certinha. Então vou fazer com bastante cuidado essa marcação. Ó, e agora eu vou começar a furação com o meu garfinho reto, com o garfinho aqui nesse caso de 4 dentes. E aqui, quando eu chegar na curva, o meu garfinho ele não acompanha a curva. Para isso que existe o garfinho de 2 dentes. O garfinho de 2 dentes, eu sempre posiciono um dente no último furo e faço o próximo furo. E com isso, eu vou seguindo toda a curva em cima da marcação que eu fiz. E independente do ângulo, pronto, depois que eu fiz toda a curva eu posso voltar a usar o meu garfinho reto. E assim eu tenho minha furação em curva, ó, ficou bem certinho em cima da furação, em cima da marcação que eu fiz. E para isso que a gente tem um garfinho, nesse caso aqui com 4 dentes, mas podem ter 5, 6, né, quantos dentes forem. E um garfinho na mesma medida com 2 dentes, para poder eu conseguir fazer a furação em curva.
e consequentemente a costura, né, em curva. Agora é a costura. Vou colocar aqui a linha na agulha. Uma dica que vale ouro aqui, ó, principalmente para quem está começando esse tipo de costura, é eu passar a minha agulha por dentro da linha, ó. Eu passo a agulha dentro da linha aqui, ó, e dou dou um nó, né? Eu passo ela lá para trás e puxo. Isso daqui ela trava sem que ela dê um nó. E aí com a agulha nas duas pontas da linha eu vou começar a costura. Aqui a gente tem um exemplo, né, do painel, mas poderia ser qualquer peça. Vou travar aqui no meu lace pony. O lace pony é essa ferramenta aqui bem tradicional aí da costura manual. Ela serve para poder livrar as minhas duas mãos. Eu prendo a peça nele aqui, ela fica presa na minha coxa e assim eu fico com as duas mãos livres para poder costurar. Essa costura ela tem o nome de running stitch ou costura corrida, né? Onde eu costuro com duas agulhas. Uma outra dica importantíssima que é a agulha não ter ponta, né? Ela tem as pontas arredondadas, porque nesse caso a agulha vai servir só para guiar a linha. Se a agulha tiver ponta, ela vai ou furar o couro ou furar a linha quando ela estiver dentro do furo. Caso a sua agulha aí tenha ponta ou você compre uma agulha com ponta, é só lixar essa ponta para que ela fique arredondada. Como a gente já fez a furação, ela só vai servir mesmo para poder guiar a linha. Então eu vou começar aqui pelo último ponto, vou igualar a linha aqui. O que é importante aqui a gente lembrar? Se eu comecei daqui para lá, vou fazer meu primeiro ponto aqui, eu vou sempre seguir uma rotina, sempre seguir a mesma ordem. Eu vou pegar essa linha aqui que passou para o outro lado, vou colocar ela para cima e para trás. E assim vou voltar com a outra agulha para o outro lado no mesmo furo. Ó, saiu aqui do outro lado. Vou apertar esse ponto, meu primeiro ponto aqui. Não vou apertar muito forte, também não vou deixar sem aperto, então vou dar uma pressão, uma força média aí, só para poder assentar aqui a linha. E vou voltar com a minha agulha lá para o outro lado, né? Seguindo aquela mesma rotina. Então eu passei ela para o lado de cá, vou subir e botar para trás. Ó, subi, botei para trás. Eu vou voltar com a outra agulha para o outro lado, fazendo o meu segundo ponto. Vou aplicar a mesma pressão e vou manter essa rotina até o final. Subir para cima, para trás. Eu volto aqui para o outro lado. Com bastante cuidado para eu não furar essa linha. Para a minha agulha ela não passar dentro da linha. Aperto, né, com a mesma pressão. Para cima, para trás, volto com a minha agulha para o outro lado. E essa vai ser a minha rotina. Vou seguir por toda a minha trajetória de costura aí nessa mesma ordem. E por que eu tenho que seguir essa rotina, essa ordem de costura? Porque se eu mudar essa ordem ou o lado que eu estou fazendo aqui, a linha ela vai torcer dentro do furo e a costura não vai ficar uma costura reta, ela vai mostrar, né, quando a linha torcer para um lado ou para o outro aqui dentro do furo, isso vai ficar muito visível na costura. Então, para que fique uma costura bem retinha, uma costura certinha, eu preciso manter essa ordem que eu chamo de rotina de costura. E chegando aqui, finalizando a minha costura, para eu poder fechar o ponto, que vai ser uma garantia para mim de que a costura não vai se desfazer, o que eu vou fazer? Na verdade, esse nó aqui ele pode ser feito a qualquer momento. Eu gosto de fazer ele sempre no final, ou com 2, ou no último, ou com 2 pontos. Esse daqui é o famoso
ponto sem nó. Já ouviu aquele ditado de que quando a pessoa ela é esperta, ela não dá um ponto sem nó? É exatamente isso daqui, ó, para não desfazer a costura. Eu vou passar, né, vou manter a minha rotina, vou passar minha agulha lá pro outro lado e deixar um lacinho aqui mais ou menos do tamanho de um dedo, ó. E vou voltar a minha linha, a minha agulha pro outro lado. Só que nesse momento aqui eu vou passar a minha agulha por dentro, ó, por dentro desse lacinho. Aqui eu vou dar um nó. Quando eu apertar aqui, ó, aqui foi dado um nó, aqui já não se desfaz mais. E por precaução, só para garantir, eu vou repetir esse processo. Vou deixar aqui com mais ou menos um dedo. Vou voltar lá pro outro lado a minha agulha. E ó, o detalhe aqui é eu passar a minha agulha por dentro desse lacinho que eu deixei. E aqui eu aperto meu nó. Pronto, isso daqui não se desfaz mais. E para finalizar, eu vou passar minha agulha aqui pro outro lado. Vou cortar. E aqui com um isqueiro, eu vou só queimar as pontinhas da linha aqui. Pronto. Tem uma costura bem retinha, certinha, com o mesmo aperto, ou seja, com a mesma pressão em todos os pontos. Porque se eu apertar mais um ponto do que o outro, ele vai ficar com um tamanho diferente um do outro. Por isso que eu tenho que ter uma pressão homogênea, aplicar uma força homogênea nos pontos. E é isso. É um processo simples, mas que a gente precisa respeitar as regras, precisa respeitar a rotina, né, das ordens da agulha. Mas não é nada demais, é um processo simples e que tem uma qualidade, um acabamento aí extremamente bonito. Serve tanto para poder juntar as partes, como para dar um acabamento mesmo, visual, na peça. Muita gente tem me perguntado sobre como adquirir informação, como obter técnicas, como fazer, se existe algum curso. Sim, esse curso existe. Eu tenho um curso online, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Por enquanto eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo, com uma dúvida ou com uma curiosidade. Eu vou ler todos eles e responder da melhor maneira possível. Eu espero que você tenha gostado do que a gente fez aqui hoje. E no próximo vídeo a gente vai produzir um acessório surpresa. Não vou falar agora o que é, mas no próximo vídeo a gente vai fazer esse acessório junto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um vídeo, um depoimento da minha aluna Brenda, que me mandando super bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, a minha relação com couro antes do curso sempre foi... Na verdade, foi o meu relacionamento da vida inteira, né? Eu sou bem country, canequinha esmaltada, em vez em quando a gente borda também, a gente é uma mocinha prendada. Eu cresci no interior de Goiás, então a minha relação com couro sempre foi muito forte. E agora com o curso se intensificou bem mais. Tanto que eu sempre tive curiosidade para saber como cuidava, como tratava e como era feita, porque ó, meus presentes sempre foram bem elaborados, olha que bonito. Um chaveiro todo trançado à mão, dos meus companheiros de cavalgada que eu ganhei. Então eu sempre convivi com isso. E melhorou pra mim bastante depois do curso, porque eu trabalho numa loja de bolsas e sapatos femininos, e isso melhorou muito em questão às vendas, porque eu soube falar das necessidades para clientes, sobre como tratar melhor o couro, como manter o couro por mais tempo, e isso me trouxe um retorno muito grande, porque né, eu ganho comissão e o dinheirinho começou a entrar até melhor. A minha vida antes do couro era isso, sempre gostei muito de festa, sempre gostei muito de, sabe, questão de tradição, essas festas de reis, então sempre teve muito presente. O meu avô, lembra até hoje que eu sou louca pra marretar uma bainha que ele tem de couro, que é toda bordada à mão, tem um trabalho especial ali, e é isso, assim. Então, hoje, eu tenho plena consciência de tudo, e é bom demais dar conta, sabe? Você sentar na roda e conseguir explicar aquilo que você gosta e trazer o mundo, seu mundo, pros seus companheiros. Então é isso, se você quer começar o curso, não perca tempo não, começa logo, vem logo, que você vai adorar.